Estamos aqui com a Aura, a Gentil Carioca, Raquel Arnaud e Luiz Maluf. E artistas como Lara Matana, Michele Rossetti e Patrícia Carparelli. São artistas independentes que ainda não estão em galeria. E a Lara Matana vai estar conosco também numa obra muito especial em Milão, agora no Design Week de Milão, que é em abril. Nós abrimos o showroom lá há um ano, e agora já é a segunda edição do Art All Around, e com essas artistas brasileiras muito especiais, e vamos ter também lá uma galeria italiana, com os artistas italianos. Então, é uma junção bem legal. E no D&D tem uma mostra de arte, também a primeira, com a Galeria Carbono, e também com essas artistas, a Michele Rossetti e a Patrícia Carparelli, que abriu ontem, e está super legal. Se quem puder ir, serão todos muito bem-vindos. Depois dessa palestra, às 2h, a gente tem o Sig Bergamin falando do livro dele, junto com o Guilherme Moroso, da revista Casavogue. E aqui, agora, a gente tem uma história maravilhosa, porque, dentre os nossos valores da Ornari, de algumas empresas do nosso setor, a sustentabilidade é assim um dos mais altos poderes. Se a gente fala de qualidade de vida, a gente tem que pensar na qualidade de vida do mundo, na qualidade de vida de cada pessoa, seja nosso cliente ou não, seja uma pessoa que está na nossa vida ou não, porque o mundo é um só, não dá para você separar absolutamente nada. Desde que a Ornari abriu, nós sempre procuramos ter os materiais realmente dignos, de qualidade, que durassem para sempre. Nós temos um pós-venda que realmente cuida do cliente para o resto da vida. E aí eles dizem que não acaba o armário, que é uma coisa boa, mas é uma coisa difícil, porque depois eles não querem trocar. Mas é por aí. Então, é uma coisa que acabou fazendo a Ornari muito reconhecida por esse trabalho que continua, que não termina na hora que nós colocamos o produto na casa do cliente. Mas isso é só para dar essa introdução, para falar que a VP da África, da agência, uma das maiores do mundo, associada com o Nizam Guarnaz, a Juliana Leite nos deu a honra de vir aqui contar sobre o ESG no marketing, o que é que isso impacta no marketing. A convite da Mônica, do Códigos Futuros, que também vai se apresentar, a Carol, do Aproxima, que é um projeto que a Ornari faz parte, então ela também vai contar, e a Juliana, da Minuano, que também é nossa parceira, ela tem os coros mais especiais, ela também vai contar sobre isso, e nós trabalhamos intimamente nos nossos produtos com o couro. Então, elas vão falar sobre isso. Uma honra receber isso aqui, é um momento muito especial de poder dar voz a esse trabalho, que ele se torna cada vez um valor de luxo, né? Não é simplesmente uma obrigação, é uma coisa que valoriza realmente toda a marca. Então, estou ansiosa para ouvir vocês. Bem-vindas. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade. Como a Esté falou, realmente esse painel aqui é uma oportunidade única da gente poder ver que nós podemos fazer o bem, seja como pessoa jurídica ou pessoa física, e tem histórias maravilhosas que elas vão compartilhar, e para mim é um privilégio intermediar a conversa. E quem sou eu, né, nessa história, na cereja do bolo da conversa? Bom, há 3 anos eu comecei um projeto social. O objetivo é promover o protagonismo feminino através disso. Trocas de experiências, conhecimento, network. E a gente faz esse encontro no Rio de Janeiro. Começou no ano passado, a gente promoveu um encontro de quase 200 mulheres. Vai ter de novo esse ano, e a Ornari participou com a gente no ano passado. E a gente, enquanto não tem esse encontro, a gente vai colaborando e promovendo essas trocas, que eu chamo de pílulas de conhecimento. Então, mais uma vez, obrigada, Esther, pelo convite. A Esther já apresentou, a Juliana, vou apresentar de novo, da África. A Carol, já estou íntima do projeto maravilhoso que eu Aproxima, e ela é head de pessoas de um escritório de arquitetura. E a Juliane, é head de marketing da Minuano, que é um curtume, e ela está representando a 3ª geração. E como o tema do painel é criatividade e impacto social, eu vou começar a conversa perguntando aqui na ordem, começando pela Juliana, o que é criatividade para vocês? Então vai Juliana e aí vai. E aí depois eu vou fazendo outras perguntas. Vamos lá. Bom, gente, boa tarde. Primeiro, um grande prazer estar aqui. Muito obrigada pelo acolhimento. Eu lidero há 7 anos uma área que chama Projetos Especiais na Agência África, uma agência que tem a criação liderada brilhantemente pelo Sérgio Gordilho.
E desde que eu cheguei, a gente via oportunidades ali de falar de como o impacto social podia trazer reputacionalmente para as marcas, mas como oportunidades de negócio. E como era importante que a gente pudesse mostrar para as marcas essa importância de ser disruptivo num nível que trouxesse benefício, que mudasse o ponteiro, sabe? Então, assim, eu queria muito falar de um projeto que a gente estava conversando um pouco antes, porque eu acho que ele é do universo de arquitetura e ele exemplifica um pouco porque quando a gente fala assim, área de projetos especiais é muito vago, né? Todo mundo é um pouco especial, todo projeto é um pouco especial, então sempre fica uma coisa assim mais vaga. Eu acho que tem um exemplo que a gente pode descer para a arquitetura e contar um pouquinho esse projeto que a gente fez. Esse projeto chama History Blocks porque ele ainda existe, é um projeto que foi uma construção de duas marcas super interessantes, que é a Unesco e a Microsoft Global. E ele aconteceu em 2019, numa época em que estava muito nos noticiários um acontecimento triste, que era a destruição de muitos monumentos históricos pelo Estado Islâmico pelo mundo. A gente via aquelas imagens terríveis e nos sensibilizamos muito com isso. O que a gente podia fazer nesse sentido com essas marcas para construir valor, mas também para resgatar isso do ponto de vista de memória e de cultura. E daí a gente se uniu com a Microsoft, principalmente com a plataforma da Microsoft Education e do Minecraft. E o que a gente fez foi reconstruir esses monumentos dentro do Minecraft, junto com um plano educacional. Então, do ponto de vista prático, o que isso significava? A Microsoft Minecraft, a plataforma de educação, tem vários professores pelo mundo espalhados por um conselho. A gente construiu vários planos pedagógicos para dizer assim, você, professor da Arábia Saudita, se você quiser usar na sua sala e você quiser ajudar, mostrar para os seus alunos como você reconstrói esse monumento, aqui você consegue ensinar matemática assim, aqui você consegue ensinar arte assim, aqui você ensina história assim. E aí a gente fez uma série de planos pedagógicos e esse é um projeto que, além de trazer reputação e prêmios para as marcas envolvidas, ele está hoje em 80 países, mantendo essa cultura desses monumentos que já foram destruídos e que não existem mais e dando oportunidade para crianças visitarem de forma virtual lugares que já não existem mais. Então, foi uma oportunidade que a gente viu de colocar a tecnologia e a criatividade junto com a arte, com a arquitetura e com o design, que está sempre presente em todas as nossas criações, dentro de um projeto que é de marketing, mas também é um projeto de gente, também é um projeto de cultura. Sabe? Acho que é um pouquinho por aí. Maravilhoso. Carol, primeira pergunta é, o que é criatividade para você? Mas acho que tem um insight importante. Como que a criatividade te trouxe um insight para o projeto que você lidera? Bom, primeiramente, boa tarde. Eu quero agradecer a Esther por esse convite e muito mais também, porque é uma apoiadora do programa desde o início, né? A Ornara está com a gente sendo parceira, porque abriu vagas para o programa, que eu já vou contar um pouco mais para vocês, e também é uma das patrocinadoras, né, do programa, então isso é muito importante ser citado. É uma empresa que viu a oportunidade no programa Aproxima, está alinhado com a cultura da empresa, né? E isso faz toda a diferença. Bom, me chamo Caroline, né, mas todo mundo me chama de Carol, naturalmente. Como já foi apresentado aqui, hoje eu estou à frente do programa Aproxima, que é um programa de diversidade e inclusão racial na arquitetura. Então, o objetivo principal do programa hoje é a inserção de estudantes pretos, pardos e indígenas no mercado da arquitetura. E eu acredito que, quando eu falo do programa Aproxima, que tem essa agenda específica, né, racial, a criatividade ela veio muito atrelada à necessidade, né? Algo que iniciou na minha vida pessoal, eu tive um insight pessoal sobre a questão racial, né? Apesar de ser claramente, né, todos vocês podem ver, sou uma mulher negra, mas a questão racial na minha vida não veio desde sempre. Assim, eu não cresci estudando sobre, entendendo sobre o assunto, até porque o meio em que eu vivia talvez não me levava a pensar assim. Até que um dia eu recebi uma provocação em âmbito pessoal a respeito das minhas referências negras, que me fez refletir. E, claro, né, naturalmente, isso foi para a minha parte profissional. Quando eu voltei para o escritório, né, que hoje eu sou head do FGMF, arquitetura, mas por muito pouco tempo, estou saindo agora para empreender direto com o Aproxima, né?
mas eu comecei a pensar a questão racial inicialmente e imaturamente. Eu achava que era uma questão interna, então, da empresa, né, no qual eu estava desempenhando um trabalho, mas eu percebi que era uma questão do setor. Então, que o setor da arquitetura precisava ter um olhar voltado para a questão racial. A gente sabe que está muito atrelado ao racismo estrutural, né? Então, algumas coisas, é aquilo que a gente fala, a gente estava conversando um pouquinho antes, fica ali dentro da bolha, então aquilo que não está no seu dia a dia muitas vezes não é pensado, e o Aproxima veio trazer essa provocação de vamos pensar sobre isso? É importante pensar sobre essas agendas também, né? Então, eu acredito que a criatividade, nesse ponto, né, como eu já havia dito, veio atrelada à necessidade e enxergar oportunidades dentro das empresas, não somente na escritório de arquitetura, mas as empresas que têm um trabalho com arquitetura, né, que são construtoras, incorporadoras, indústrias, lojas, e a gente soube aproveitar e temos um time bem legal aí. Maravilhoso. Parabéns. Daqui a pouco você vai contar mais detalhes. Gil veio do Sul, veio de Porto Alegre, né? Na verdade, é uma cidade próxima a Porto Alegre, 1 hora mais ou menos. Chegou no interior ontem do Sul. para nos prestigiar com todo esse conhecimento, que a gente vai falar especificamente do mercado de couro, do mercado de curtume, que tem um posicionamento moderno, bem diferenciado. E uma coisa interessante, a gente fala muito de circularidade na moda, mas existe circularidade no design. Então, Gil, por favor, você como head de marketing, compartilha conosco como é esse projeto de circularidade que você desenvolve com a Ornari. E, na próxima pergunta, não agora que eu tenho que rodar, eu vou te perguntar mais coisa, porque tem muita coisa para você dividir conosco. Então, vamos lá, por favor. Perfeito, gente. Boa tarde. Primeiro, novamente, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Acho que é muito bacana também trazer a visão de uma empresa corporativa, né? Até muita gente olha, nossa, um curtume talvez num painel de criatividade, de sustentabilidade, né? Mas a gente tem uma parceria muito bacana com a Ornari, que, de fato, é muito preocupada com essa relação com os fornecedores, de onde vem cada matéria-prima, quer conhecer um pouco mais os processos, faz perguntas, faz questionamentos. Então, eu acho muito bacana também trazer essa visão de quem está no dia a dia mesmo, de desenvolvimento de cada uma das peças aqui da Ornari, né? E nós somos uma empresa muito tradicional. O Grupo Minuano, ele tem já mais de 50 anos, 52 anos, para ser mais precisa. Ele está localizado no interior do Rio Grande do Sul, então, realmente, é uma cidade super pequenininha, assim, Lindolfo Collor. Aposto que ninguém aqui nunca foi lá, porque, de fato, é aquela cidade que toda a cidade trabalha dentro da indústria específica, né? E aí que está o desafio, eu acho, é como trazer a criatividade ou como trazer esses novos olhares para indústrias também tradicionais, que são indústrias que a gente precisa para ter a matéria-prima, para trabalhar ela de uma forma correta do início ao fim do processo. Então, eu venho de uma empresa familiar, né? Eu sou da 3ª geração da família, e eu acho que isso é bacana, como a gente consegue olhar e reolhar os processos, olhar novamente os materiais e entender o que está acontecendo no mercado e em cada cenário para trazer inovação para os processos. Então, aqui a gente falou de 3 cenários completamente diferentes, mas se a gente for olhar para todos eles, cada um olhou um pouco para o seu cenário, para o seu segmento e entendeu como poderia inovar ali. Isso que eu acredito muito que é a criatividade, assim, é um pouco de questionamento, de estar em movimento e de sair um pouco do óbvio. É entender que só porque uma coisa sempre foi feita de uma forma, não quer dizer que ela sempre precisa ser assim. Então, de fato, questionar, é fazer conexões, é conhecer novas pessoas que, às vezes, vão trazer novas soluções, né? E o couro tem muito disso. A gente estava conversando sobre como eram vistos os curtumes antigamente e de como eles são vistos hoje em dia, que já são indústrias que são sustentáveis porque elas fecham 100% do ciclo de vida de um produto. Então, a parceria que a gente tem com a Ornari, que eu vou contar um pouco mais depois, é justamente sobre isso, é que nada sobre, que tudo seja utilizado e que a gente tenha que a gente tenha produtos que tenham uma longa durabilidade, que não precisem ser produtos que tenham que ser substituídos com frequência. E, além disso, claro, sempre trabalhar com pessoas que estejam alinhadas com esse DNA e que não sejam pautas únicas e pontuais, mas que façam parte, de fato, do que cada marca e cada empresa acredita. Então, acho que criatividade é isso, é saber olhar para o seu segmento, sempre inovando e trazendo novidades mesmo. Excelente. Ju, você é responsável por uma área que tem o nome Projetos Especiais, mas de uma responsabilidade gigantesca, porque você conecta as marcas com essas pautas. Como é que você teve esse insight de desenvolver essa área dentro da agência? Então, eu queria que você falasse um pouco do seu background e explicasse um pouco o que representa ter prêmios nesse mundo e, ao mesmo tempo,
dar peso a projetos de impacto social. Então, como é que você conecta esses dois mundos? Eu acho assim, quando eu entrei na agência, eu não era uma pessoa de publicidade, então eu já tinha feito um projeto com a ONU, que era, fica à vontade, que era sobre o combate ao trabalho escravo. E foi um projeto que mexeu muito comigo, assim, em várias, enfim, por várias questões óbvias, mas também por sentir falta, assim, de onde estão as marcas aqui, sabe? Isso lá atrás, muito antes da África, assim. Poxa, tantas oportunidades, a gente como consumidor, a gente está num mundo que cada vez mais a gente olha para a maneira como a gente consome as coisas, pensando o que vai além desse consumo. Então, quando a Agência África me chamou para fazer um projeto de 1 mês, e fazem 7 anos, eu fiquei muito interessada em ir, porque eu falei, poxa, acho que aqui tem um desafio. E daí me introduziram esse universo dos prêmios, que eu, de fato, naquele momento, não conhecia. O mercado da publicidade tem prêmios internacionais muito reconhecidos e que fazem muita diferença para a indústria. Cannes Lions é um deles, o DAD, que é o de design da Inglaterra, é outro, mas acho que principalmente Cannes é um festival que movimenta muito a indústria, que mexe o ponteiro, que os clientes olham, que todo mundo quer fazer parte e que, de fato, gera novos negócios. E aí eu vi dentro, como eu estava inserida nesse contexto ali de fazer coisas com a ONU e de fazer coisas com as marcas, eu entendi que dentro dos festivais de criatividade existia uma oportunidade de fazer projetos que criativamente eram muito disruptivos e que traziam muito benefício para a sociedade, muito benefício reputacional para as marcas. Então, para mim, ali tinha um ganha-ganha muito claro, sabe? Que algumas outras agências já estavam fazendo, mas a gente resolveu fazer de uma maneira, acho que muito assertiva, assim, muito com uma liderança também, que eu estava falando da liderança criativa do Sérgio Gordilho, que sempre foi muito incisivo e que sempre deu muito espaço para esse tipo de iniciativa. Então, foi nessa junção, sabe, de entender que era uma coisa que era super importante para o negócio, porque eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade, aí quero muito ouvir as meninas, a opinião delas a respeito disso, porque quando a gente fala de sustentabilidade, eu acho que a gente não pode perder de vista o negócio. A sustentabilidade, dentro da minha experiência, ela precisa ser lucrativa, porque quando ela não é lucrativa, ela fica temporária. No final do dia, a gente precisa que a sustentabilidade, que a diversidade, que todos esses conceitos que são fundamentais para o mundo que a gente vive e que hoje estão numa atmosfera meio cinza, mas eles precisam, de fato, estarem ligados ao dinheiro, ao lucro, ao negócio, a ser uma roda que gira e que traz benefício para todo mundo. Porque é só assim que a gente consegue fazer com que os projetos durem anos e que eles reverberem, que eles transformem a vida das pessoas. Se eles forem iniciativas pontuais, na minha experiência, claro, cada um vai ter a sua, quero muito ouvir as meninas sobre isso depois, mas eles não têm o mesmo sucesso. Eu acho excelente a sua colocação, mas eu acho que, além disso, precisa de líderes. Vocês são um exemplo disso. Eu acho que quando uma pessoa tem um propósito e uma iniciativa, ela faz a diferença. E aí agora eu devolvo a pergunta para a Carol, que é justamente sobre isso, como a liderança e a governança fazem a diferença. Então, eu queria que você agora detalhasse o projeto, né, porque ele nasce com você liderando, mas você tinha o apoio de um dos sócios do escritório, e como que, a partir daí, ele cresceu. Porque você acha pequeno, mas, gente, na hora que ela descrever, quando ouvi a primeira vez, eu fiquei arrepiada. Como é que uma pessoa consegue movimentar e fazer essa transformação? Ela já tem no projeto dela 52 pessoas estagiando em empresas. E é meio que ela sozinha. Então, a gente pode, sim, transformar o mundo. Basta querer, né? Então, por favor. Bom, contar um pouco mais para vocês, então, de como nasceu a Aproxima. Vou tentar ser bem breve, né? Porque é uma história um pouquinho grande. Mas, de fato, o programa Aproxima, inicialmente, antes de ter o nome, né, Aproxima, hoje em dia nós somos uma associação, inicialmente ia ser apenas um programa interno do FGMF. Essa era a primeira ideia, né? Só que no que nós fomos criando, e quando eu falo nós, eu criei esse programa junto com o sócio da FGMF, que é o Lourenço de Menes, nós realmente criamos juntos. Assim, eu colocava uma coisa, ele colocava outra, e nós fomos dando corpo para o programa.
conforme isso foi acontecendo, nós percebemos que nós tínhamos uma oportunidade, que era, se o programa fosse interno apenas da FGMF, nós íamos impactar pessoas, porém um número muito reduzido, né? Nós sabemos que o cenário dos escritórios de arquitetura normalmente são menores, né? Não, alguns se destacam por ter uma equipe maior, entre eles no estado de São Paulo está a FGMF, mas isso é fora da curva, literalmente. Então, o Lourenço trouxe essa provocação de, e se nós tornássemos o Aproxima um programa da arquitetura paulistana? Num primeiro momento, para mim, foi nossa, né? Não era isso que eu estava pensando uma coisa interna. Mas logo, eu e o Lourenço, nós temos um perfil muito parecido de adorar desafio. Então, vamos para cima, vamos fazer acontecer. E foi aí que o programa se expandiu para outros segmentos, porque o que acontece dentro da faculdade de arquitetura, né, o Lourenço, inclusive, é professor, não é estimulado a mentalidade de que a atuação do arquiteto no mercado da arquitetura não está limitada ao escritório, né? A projetar apenas, ou então abrir seu próprio escritório, ou então trabalhar para um escritório. Existem outras áreas de atuação, que, como eu falei anteriormente, né, incorporadoras, construtoras, lojas, indústrias. Uma vez que a gente chegou no formato ideal, nós começamos a conversar com essas empresas, e essa é uma parte que eu acredito muito positiva, porque eu entendo que nós levamos o Aproxima como uma questão de valor. Nós entendemos que é também uma questão de negócio. Esse é um assunto que tem sido extremamente, né, trabalhado como empresa mesmo, porém, eu acredito que ele tem crescido porque as empresas que fazem parte do programa entendem que tem um papel na mudança que é necessária. E aí o nosso time foi crescendo. Hoje nós somos, para explicar melhor, né, um programa de estágio rotativo, onde os estudantes têm a oportunidade de estagiar 3 semestres, né, um em cada segmento, então ele pode passar por uma loja, por um escritório, por uma construtora. Só que o programa não se limita a isso. O programa também oferece capacitação e desenvolvimento, enriquecimento cultural no currículo, eles participam de eventos. Então, na verdade, é um programa bastante completo, que veio para quebrar, de fato, um ciclo doloroso que a população negra enfrenta. A gente sabe que a população negra, apesar de ser o maior percentual, são 56,1% autodeclarados de população negra brasileira, é a população que ainda mais sofre e está muito atrelada à questão social também. Enfim, se eu for falar sobre isso, esse é um assunto que vai se desdobrando, né, e a gente não tem tempo para isso. Mas, então, dentro do programa, fora do programa, perdão, existe esse ciclo doloroso de falta de oportunidade, de falta de networking, de ser visto mesmo. A visibilidade da população negra ainda é muito baixa. E o programa Aproxima veio para criar um novo ciclo de oportunidades. E aí, como a Mônica mesmo disse, nós iniciamos o programa, de fato, no semestre passado, em agosto, com 25 estudantes. Nós dobramos no início desse ano. Nós estamos 52 estudantes negros, né, estagiando nas maiores empresas de São Paulo que estão relacionadas à arquitetura. Então, nós temos 3 estagiários na Ornari, dos estagiários anteriores da Ornari, a gente tem o Júnior ali, ele é um embaixador do programa, ele é, com certeza, um case de sucesso nesse programa. E os maiores escritórios de arquitetura, as lojas incorporadoras estão com a gente. Então, é um motivo muito feliz, né? Eu acredito que o objetivo do programa hoje é expandir. A gente costuma trazer essa filosofia para os estudantes. Nós não queremos ser representantes, nós não queremos ser únicos nos lugares. A gente quer se sentir fazendo parte. Então, para isso, tem que aumentar o número, até que um programa como esse não precise mais existir. Esse é o meu desejo. Sensacional, parabéns. Gil, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de ir ao Marrocos e, em Fez, visitando a Medina, eu conheci um curtume medieval, que ainda tem todo um processo de produção artesanal. Então, eu queria que você contasse para a gente, enfim, depois de praticamente 8 séculos, o que mudou? O que a Minuano faz e que representa uma empresa que se destaca em sustentabilidade e tem projetos de circularidade? Para quem já foi para esse curtume do Marrocos, na verdade, ele é uma forma muito antiga e muito manual de tratar o couro, né? O couro, ele passa, mesmo que ele tenha esse toque muito pessoal e único, ele é uma indústria muito tecnológica. Tu precisa, de fato, de maquinários, tu precisa de produtos para tratar, porque a gente compra, na verdade, um subproduto da indústria da carne, né, que ela vem de uma forma inerte, e a gente precisa transformar ele. Então, não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de entrar em curtumes. São poucos, de fato, no Brasil, porque ele é um processo
que precisa ser muito cuidadoso. Ele é um processo que ele tem muitas certificações, muitas regras, para, de fato, ele ser sustentável. Então, não são muitos curtumes que existem hoje em dia aqui no Brasil. E só no curtume minuano, a gente tem em torno de 1.500 pessoas hoje em dia no processo. Impressionante, é gigantesco. É enorme. Então, cada matéria-prima, cada pele, ela é vista uma a uma, desde a seleção dela até a transformação final. Então, para quem vai dentro de um curtume assim, tu enxerga como chega e como sai, ou quando a gente vê, de fato, aplicado no produto, é uma transformação, porque é um produto que é uma peça que seria totalmente descartada, né? Ela seria como antigamente enterrada. Então, o que não era feito num processo manual, que demorava muito mais tempo e precisava de muito mais produto químico, era enterrado. Então, para o meio ambiente, não vou nem dizer no longo prazo, no médio, longo prazo, já seria terrível, porque tu precisa dos curtumes para justamente tratar isso que seria descartável por uma sociedade que come muita carne. Então, o curtume faz muito isso, né? Ele compra um subproduto e tudo que sobra, gente, é reaproveitado. Hoje em dia, de fato, o ciclo do couro é totalmente aproveitado. Então, o que sai de farelo do processo do couro, ele vira adubo e fertilizante orgânico que volta para a agricultura, porque é uma matéria-prima orgânica, né? Então, o que não vai para um revestimento, que seja do ramo imobiliário, que seja para os automóveis, para a indústria da moda, vai para tapetes, vai para virar bola de futebol, osso de cachorro, vai para a indústria do colágeno. Então, são tantas ramificações que eu não conseguiria nem listar todas elas aqui, assim. Mas a gente, de fato, olha qualquer coisa que sobra e encaminha para outras indústrias. Então, também entra nessa questão de colaboração com outras empresas, né? Que é isso, assim, todo mundo utiliza uma parte para não sobrar. E tudo que é utilizado no meio do processo também a água é totalmente tratada. Então, como eu falei antes, é uma indústria que ela é muito cuidadosa, porque ela mexe com uma matéria-prima muito delicada, mas é uma matéria-prima muito nobre e que a gente tem um respeito imenso, assim. A gente entende que que nem no Marrocos, é uma matéria-prima que tem uma herança muito grande, é uma herança cultural. A gente fala, né? É o primeiro revestimento do homem, na verdade. O primeiro abrigo que ele teve foi o couro. E é muito bacana, assim, de ver tudo que a gente consegue fazer com essa matéria-prima, que a gente tem um respeito enorme e que a gente considera tão nobre. Então, quando a gente está dentro do curtume, assim, que a gente vê 1.500 pessoas trabalhando com cada uma das peles, a gente tem um respeito por cada uma delas e a gente trata uma a uma, sabe? Então, de fato, é uma indústria que inova muito, não só em tecnologias, mas na forma de lidar com isso e como a gente também coloca isso para o mercado e parcerias com marcas que a gente faz, na verdade, para oferecer uma matéria-prima tão nobre e natural. Obrigada por fazer essa contextualização e atualização. E no projeto que vocês desenvolvem de aproveitamento das sobras, como é que isso funciona? A Ornari, na verdade, a gente fornece, né, o couro para a Ornari. E o que a gente faz? Assim, a Ornari tem um cuidado muito bacana de entender também como cada sobra vai ser direcionada, né? Então, todos os retalhos que sobram dos couros que a gente trabalha para a Ornari, eles têm parceria com ONGs de mulheres também em situação de vulnerabilidade social e que precisam de segundas tarefas para gerar mais economia. E elas fazem todos os mimos e presentes que muitos de vocês já devem ter visto, já devem ter ganhado de eventos, que são com os couros, já são de retalhos de couros acabados. Então, a gente tem uma parceria muito bacana, assim, que a gente seleciona lá, esse aqui é o couro da Ornari, isso aqui sobrou, volta para eles, e eles encaminham para essas ONGs que viram esses mimos, presentes e outras iniciativas, assim. Então, de fato, o cuidado é em cada detalhe do processo, assim, de encaminhar, né, e de não ter esse resíduo. Claro. Obrigada por perguntar. Isso é um trabalho que a gente, às vezes, não acredita que funciona, que dá certo, mas eles dão muito certo. Eu convido a todos a praticarem essa ideia, que é muito bacana. Tudo que sobra de couro na Ornari, dos couros que a gente produz e coloca... Não, a gente não produz, a gente compra da Minuano e coloca nos nossos móveis, eles são separados em cada etapa e são colocados em sacos e vão para essas ONGs. Uma mais que para todas, que é a Solidariedade pela Vida, que são mulheres que não podem sair para trabalhar porque têm problemas que elas têm gente para cuidar dentro da casa. Então, o que acontece? Nós encomendamos com eles produtos, bolsinhas, necessaire, porta-celular, enfim, milhões de acessórios,
Nós compramos deles e nós damos de presente para os nossos amigos, arquitetos, construtoras, jornalistas, clientes. E chegou um ponto que nós não tínhamos mais retalhos para fazer os brindes para todos os showrooms que nós temos, Brasil, Estados Unidos, porque isso é ainda exportado também. Vai para Dubai, vai para Milão, vai para Portugal. Então, acabou-se, a gente entrou na história de que não tem mais sobras desse material. Então, nós queríamos continuar a fazer. Então, isso já não dá conta, nós precisamos achar uma outra maneira. Então, nós conversamos com a Ju, na Minuano, se ela teria retalhos de couro que poderiam nos ceder para a gente continuar a ter mais produção e fazermos mais pelas ONGs e tudo mais. E ela prontamente se colocou à disposição para fazer esse trabalho, então eles já separam e aumentamos, então, não só com o retalho da Ornari, mas sim também com o da Miruano, que já está com a produção contada, não é isso? Isso, a gente destina, então, boa parte, né, desses retalhos de couro. E é muito bacana que a Unai compra, né? Doa os couros, mas compra, valorizando o trabalho dessas mulheres que estão fazendo e gerando renda, né? Então, fecha ainda mais ciclo, né? E tudo vai se complementando. Ju, com esse mundo intenso, né, da mídia digital aí que a gente agora é bombardeado 24 horas, surgem novas tecnologias, tem inteligência artificial. Como você consegue ter um equilíbrio em que você consegue ter criatividade, consegue se atualizar e não entra em burnout? Uau. Se alguém se habilitar a responder, estou super à disposição. Eu escrevi, eu sou colunista da Women Watch, eu escrevi coincidentemente, um texto um pouco sobre isso, assim. Eu não ia aí, se quiser dividir. Aquela que tá divulgando a coisa, né? Só. Eu sou colunista do Women Watch, que é uma plataforma dentro do Bem Mensagem. E até escrevi um pouco sobre isso, assim. A gente tem uma velocidade de transformação das coisas o dia inteiro. Tá todo mundo vai assistir Stap essa semana, falando para você o que você deve fazer nos próximos meses. E que se você não fizer, você não sabe de nada. E tudo que você sabia, já não vai. E o que você aprender essa semana inteira, não vai mais bem. E eu sou uma pessoa que não lido tão bem, assim. Talvez eu e Romeu não sejam uma verdade. Com essa ansiedade, né? A gente fala muito de fogo, do fear of missing out, né? O que eu faço? E sobre o que eu escrevi? Né? Eu tenho os meus autores de segurança, que estão ali nos livros que eu considero que são as grandes obras da humanidade. E eu sempre penso assim, cara, se o Tolstói escreveu aquele livro, e aqui o Fala Comigo, aqui em 2025, tem alguma coisa sobre gente ali que não muda na velocidade da inteligência artificial. Eu acho que existe uma transformação das máquinas, existe uma transformação, uma velocidade da tecnologia que é maravilhosa e que deve ajudar a gente. Eu trabalho muito com hiperpersonalização, então a tecnologia e a inteligência artificial faz muito parte do meu trabalho, buscando cada vez mais a gente enxergar o indivíduo na sua especificidade e conseguir fazer escala individual, que eu acho que só a inteligência artificial traz, e isso é maravilhoso. Mas eu também não acho que a gente se transforma na velocidade da inteligência artificial transforma as coisas, ou na velocidade que o SXSW te diz para transformar as coisas. E eu acho que talvez a grande cilada do nosso tempo seja a gente achar que a gente precisa estar sempre escalando para caber nessa régua que a tecnologia ou que alguém te disse que você deveria caber. Talvez, não sei, não tenho resposta. E obrigada. Dilma já me deixou um pouco mais tranquila, porque eu tava angustiada, porque eu não tô conseguindo acompanhar tudo da XSW. Não, tá todo mundo, cara, angustiado. Mas assim, assim, de fato, não tenho essa resposta. E como eu já disse, se alguém tiver, olha, tô aberta aqui, se alguém tiver uma receita. Mas eu realmente acredito que a gente tem histórias que são universais, tem maneiras de pensar sobre o ser humano que são universais e que a gente tem que usar toda essa tecnologia, toda essa velocidade a favor. A grande cilada do nosso tempo, eu acho, é usar ela contra para caber numa caixinha que talvez nem seja nossa. Acho que é isso.
Carol, você é uma das raras pessoas da sua geração, sem nenhum preconceito, por favor, que tem visão, que pensa grande, que pensa longo prazo. Na sua visão de futuro, qual é a sua ambição para o seu projeto? Bom, tenho alguns objetivos. O primeiro deles, né, que eu acho que é o que está bastante claro no projeto, é a ampliação para outros estados, né? A gente entende que o trabalho tem sido muito gratificante, tem crescido organicamente, tem sido muito positivo no estado de São Paulo, na capital de São Paulo. E a gente entende que isso tem que ser levado, né, para outros estados e ao mundo, né? Eu não vou me limitar a pensar que vai parar no Brasil. Mas, então, esse é o primeiro objetivo. Só que, para além disso, o meu desejo, né, talvez pessoal, que é embutido no objetivo do programa, é que as empresas comecem a pensar sobre diversidade, né? Que as empresas entendam que, além da questão social, né, a questão que a gente já falou de valores, é agregador ter diversidade de suas equipes, né? Tem diversas pesquisas que comprovam que equipes diversas, né, têm uma entrega melhor de resultado, da criatividade estimulada, né, que é um dos nossos temas aqui. Mas também pensar em lideranças negras, isso é algo que é um trabalho que eu quero muito fazer, porque nós entendemos que quando nós temos, né, liderança, na verdade eu vou dizer que é sobre diversidade, que a nossa agenda hoje é racial, mas a associação vai tratar sobre diversidade. Então, sempre que você tem alguém dentro de uma dessas agendas diversas e uma liderança, o olhar para ser diferenciado para a equipe. Então, eu acho que o trabalho como um todo ainda está no começo, muito ainda no começo, e ele tende a crescer muito. Eu desejo que eu tenha, como eu falei anteriormente, acabei até, né, me antecipando, é que chegue no momento em que não seja necessário. É estranho pensar isso, né, que é como se eu já e meu trabalho acaba. Mas virou outras demandas, porque o ideal é que a gente olhe em volta, né, em ambientes de alto padrão, em até segmentos, não somente na arquitetura, ele sabe que não é só na arquitetura, né, que falta representatividade, e a gente olha em volta e se reconhece. E eu acho que a movimentação que o Aproxima está fazendo já é palpável. E sempre que eu penso em cada um desses 52 estudantes, nós não estamos falando apenas de 58 pisos impactados. Nós estamos falando de 58 famílias, 58 entornos. Então, pode às vezes parecer pouco, né? Mas a verdade é que está crescendo e a ideia é que cresça cada vez mais. Sensação. Gi, nada de ter. Você, como terceira geração de uma empresa familiar, tem uma grande responsabilidade, como você começou a fala, de trazer inovações, de atualizações. Como é que você incorpora no seu dia a dia justamente essa visão, ou questiona processos que possam promover longevidade para a sua empresa? A gente estava conversando um pouco com isso, né? Que como é difícil, às vezes, no nosso dia a dia, a gente está sempre ter esse olhar do que está acontecendo lá fora, de com quem a gente pode conhecer, como é que a gente faz para se atualizar, ou quem seria a empresa ou a pessoa que a gente poderia ter uma parceria para trazer inovação, né? A gente falou como isso é difícil. Então, para mim, o segredo é muito, às vezes, não olhar isso como uma pauta única, mas conseguir incorporar no dia a dia, ou ter pessoas, ou ter talvez um segmento, um setor dentro das empresas que esteja olhando para fora, esteja se atualizando, né? Mas é muito importante, a gente está numa empresa muito tradicional no interior do Rio Grande do Sul, é muito importante que a gente não fique só ali, porque a bolha do que acontece ali, eu estou usando como um exemplo, e isso dá para ter vários recortes no Brasil todo, né? É muito específico, assim. Então, só o fato da gente estar aqui, de todas essas pessoas estarem aqui, escutando nós quatro falar, já é muito legal. Isso já vai levar alguma inovação, isso já vai ter algum insight, sabe? E é isso que a gente tenta fazer lá dentro, assim. É sempre estar pesquisando, estar viajando, é conversar. Quando a gente tem uma parceria com a Ornai, a gente faz reuniões frequentes para entender o que mais a gente pode fazer, sabe? Não pode parar por aí. Ou a gente falou antes, né? Como é importante a aproximação de projetos que estejam acontecendo com as empresas. Porque eu acredito muito nessa parceria, assim. As empresas não vão fazer sozinhas mesmo que eu acho que elas têm grande responsabilidade para que isso vá para frente, para que esses projetos sejam alavancados. Mas se a gente não tiver essas conexões, essas conversas, isso não vai acontecer. E é muito difícil que alguém vai bater na nossa porta lá dentro do Curto Menino Ano, em Rodolfo Collor, e diga, olha só, a gente tem um projeto para vocês.
Então, se a gente não for para a rua, se a gente não for conversar, se a gente não for pesquisar, dificilmente isso vai chegar até a gente. Então, eu acho que a responsabilidade é muito essa, sabe? É estar aberta, é fazer conexões, é conversar, é escutar muitos outros. E voltando lá para o tema inicial, eu acho que a criatividade é isso, sabe? É ter novos olhares sobre todos os assuntos. E não achar que a gente chegou num patamar que é isso, é entender que o mundo está mudando, que o dia a dia, que a sociedade está mudando, que mesmo que a gente não precise estar nessa velocidade enlouquecida que às vezes a gente está, coisas estão acontecendo. E a gente não pode entender que a gente chegou num patamar que a gente não precisa mais inovar, sabe? Então, acho que isso é uma visão que a gente, como terceira geração, eu e meus primos, a gente tem todos na faixa de 30, 40 anos. Mas é isso, é entender o que mais a gente vai fazer, né? A gente chegou até aqui de tal forma, mas não quer dizer que é dessa forma que a gente vai permanecer. Então, acredito muito nisso. Sensacional, obrigada. Eu não posso mais perguntar, mas vocês podem. Vocês têm direito a 3 perguntas. Então, devolvo aqui para vocês a oportunidade de poder interagir com essas mulheres maravilhosas. Primeiramente, parabéns, meninas, por todas maravilhosas. Todas as palavras que vocês falaram, eu acho que todo mundo aqui conseguiu agregar muito. Minha pergunta para ti, porque a gente é de Blumenau, Santa Catarina, também é uma cidade pequena. E eu queria que tu falasse um pouco sobre começar um negócio em uma cidade pequena. Eu acho que muitas vezes é um desafio muito grande, porque, cara, a gente vem para São Paulo, ainda que Blumenau é uma cidade pequena de caráter grande, não chega a ser tão interior. Só que assim, a gente vem para São Paulo, cara, é um mundo gigantesco. A tua família é a terceira geração, ou seja, já vem de ti, teu pai, avô, que vem cuidando dessa empresa ainda num local pequeno. Eu queria que tu falasse um pouco dessa experiência. E só pra quem também é de São Paulo, ter uma ideia, Rodolfo Collor, que é a cidade do Curtume, ela tem 5.000 habitantes, tá? Ela é muito pequena mesmo, acho que é um bairro aqui de São Paulo, né? Quando começou, digamos assim, o Curtume Milano, há 50 anos atrás, eu nem sei como eles começaram, se eu for pensar, pra ficar do tamanho que ficou, numa cidade tão pequena, sem as tecnologias que existem hoje, né? Mas acho que hoje em dia a gente não pode mais se prender só à origem. Eu vim muito para São Paulo, ou viajo muito para vários outros lugares, mas como eu falei antes, é estar aberta, é fazer conexões, sabe? E a internet tá aí para isso, né? A gente consegue hoje em dia se atualizar de coisas que acontecem no mundo inteiro. E ir atrás, eu acho que é um pouco, a gente falou também de cara de pau, um pouco, né? De perguntar, de chegar na roda de conversa, de não ter vergonha de chamar alguém que tu conheceu, ou não ter vergonha para pedir uma oportunidade, talvez, para alguma ação. É isso, assim, colocar um pouco a cara na rua, no mercado, não achar que as oportunidades vão chegar até ti, né? Talvez lá em Blumenau, alguém aqui de São Paulo, a gente vê que é um mercado muito diferente. Quando a gente vem para cá, a gente fala, nossa, tanta coisa acontece aqui e ninguém chega lá para me levar a um projeto, talvez, sabe? Então é isso, assim, não ter vergonha de pedir espaço, eu acho, e de entender que assim como a gente quer fazer a diferença, mesmo sendo de cidades pequenas, tem muita gente por aqui que às vezes precisa dessa conexão de algo que não tem aqui em São Paulo, né? Então, eu acho que conexão resume muito, assim, eu sempre brinco que contatos ajudam muito, mas é isso, é entendendo onde tu pode ir atrás, sabe? E não deixar barreiras físicas limitarem. Eu acho que é um pouco disso. Olha isso, eu adoro esse tema. Eu não sei se quando eu comecei a apresentar, eu tenho MBA em ESG, então, que tem me interessando muito. Daria outra palestra. Eu tento aplicar em todos os lugares que eu passei. Mas a minha pergunta tirando super importante as 3 questões de governança, de social, mas também da questão da sustentabilidade. Queria saber de você, da questão dos produtos, foi falado muito aí, que vocês geram o resíduo zero, que é fantástico, é fenomenal. Assim, maravilhoso, todas as indústrias tivessem essa mentalidade e agissem para isso. Eu queria entender se vocês têm algum, ou pensam que, ou de repente já tem, se tiver, falar como é que é, um programa de logística reversa, de reciclagem, de receber de volta produtos usados e fazer um upcycle nesses produtos, para ele voltar para o mercado, porque isso sim seria a economia circular de fato, né? Que o produto nunca morre, na verdade, ele não termina, ele continua voltando no mercado. Perfeito. Logística reversa dos produtos que a gente coloca no mercado, não. A gente tem parcerias com, por exemplo, Eu Reciclo, que é um projeto super bacana para o Brasil, mas que fala mais das embalagens em si, mas do couro não, até porque a gente acredita muito
na durabilidade do couro. Ele não é uma matéria-prima que dura pouco tempo. Então, ele não tem uma substituição programada. Pelo contrário, a gente até brinca que o couro é uma matéria-prima que passa de geração em geração, né? Tem muitas casas que às vezes tem um sofá, um mobiliário, algo de couro que às vezes já veio dos avós, que passou na segunda geração, terceira geração. Então, é um produto de longo prazo. A gente vende também muito para o mercado de carros, que também não volta, porque o carro ele continua sendo vendido e revendido. E a gente não vende diretamente para o consumidor final. A gente tem parceiros, como a gente tem o Armari e outras marcas que a gente vende Brasil e mundo todo, em que eles normalmente fazem essa frente com o consumidor final e muitas vezes fazem essa negociação também de logística reversa. Mas, de fato, nós não temos ainda. Vamos fechar, gente, e agradecer a todas a presença, agradecer a vocês, mulheres e filhos, mais uma vez a Esther pela oportunidade. E fiquem para o próximo tópico, né? Exatamente. Queria cumprimentar todas, realmente meninas no sentido de elogio, né? São brilhantes, incríveis, né? Uma honra receber vocês todas. Acho que essa também é uma diversidade, né? Juventude versus quem é mais antiga na praça. E mulheres incríveis estão lutando. Acho que não está funcionando. Tá. E é isso. Como a gente pode tornar o mundo melhor faz parte total de todas as empresas. A gente tem que pensar nisso. Você falou da SXSW, realmente, mas é só uma parte do mundo que está preocupada com isso. A outra parte está vivendo o dia a dia, não está conectada com essa loucura que nós vivemos e está muito bem, obrigada do mesmo jeito, fazendo a sua parte, fazendo seu empenho, indo fazer tudo que tem que fazer no dia, cuidando da sua família. Então, esse equilíbrio é super importante, é o que todo mundo tem que buscar. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, funciona muito bem. Então, calma, façam as coisas normais também, porque elas fazem muito efeito. Tem uma energia muito boa naquele dia a dia, que tem muito valor. Então, obrigada de verdade a todos. Estão todos bem-vindos para a última palestra, que é do SIG às 2 horas. Podem ficar à vontade, tem bebida, tem comidinhas. E vocês podem também tirar foto com elas e conversar, que a gente tem mais um tempinho, tá bom? Obrigada, gente. Até já.